Meus prezados ediletos irmãos, todos aqueles que forem alcançados por este vídeo nesta manhã, por esta live, a paz do Senhor, que possamos ter uma manhã de terça-feira abençoada. Vamos orar para falarmos da palavra de Deus nessa nossa reflexão matinal. Senhor meu Deus, sou grato a Ti pela oportunidade de estar na Tua presença. Perdoa nossas falhas e fraquezas, que o Teu Espírito possa nos direcionar nesta manhã gloriosa, em nome de Jesus. Queridos, estamos aqui para mais uma vez darmos sequência neste segundo dia, onde o nosso propósito, onde o propósito que Deus colocou no nosso coração para falar esta semana sobre inveja, sobre ciúme. Existe um remédio para a cura destas duas palavras complicada. É uma mensagem exortativa, mas que serve para o nosso elevo espiritual. Nosso texto devocional básico está registrado no livro de Provérbios, capítulo 24, do verso do 1 ao 6, é o que nós queremos ler nesta manhã para a base, para o norte da nossa palavra. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a violência, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as riquezas preciosas e deleitáveis. O sábio é mais poderoso do que o forte, e o inteligente do que o que possui a força, porque com os conselhos prudentes tu podes trazer a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Ainda Salmo 73, verso 2 e 3, diz assim para nós: quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Me dê a sua atenção, a vossa atenção aqui nesta manhã abençoada para mais uma breve reflexão matinal, falando aqui da inveja e do ciúme. Mas o Senhor tem uma cura, tem um remédio, tem uma solução para a libertação desse problema. Queridos, a inveja não é algo sem importância. Ela está sempre ao lado de outras coisas terríveis, coisas tenebrosas, as tais obras da carne, de que fala no livro de Gálatas, capítulo 5, do 19 ao 21, que fala das obras da carne e os frutos do Espírito. Dentre as obras da carne estão estas duas palavras, tema da nossa reflexão, chamada inveja e ciúme. A inveja não é passiva, não cruza os braços, não fica parada em momento algum. Ela é ativa, dinâmica e incontrolável. Se não for barrada na nascente, na fonte, leva o invejoso automaticamente ao cometimento de crime ou de crimes. Não foi a inveja, escute aqui, não foi a inveja de Caim que provocou o primeiro assassinato da história. Olha o que diz Gênesis, capítulo 4, verso 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou por inveja. O livro de Gênesis conta que Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. A inveja dos vizinhos levou-os a entupir todos os poços dos quais o patriarca se servia
para matar a sede do seu gado e regar a lavoura. Está descrito isso em Gênesis 14:15, e eu quero ler para você nesta manhã. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Esses tapavam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por inveja que os irmãos também de José o venderam para ser escravo no Egito. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 9. Você pode meditar nesta palavra bíblica. Nós temos aqui questões para discussões, biblicamente falando, acerca do ciúme e da inveja. A diferença entre o ciúme e inveja é que o primeiro nos faz a ter medo e perder aquilo que possuímos, enquanto a inveja, isso o ciúme, enquanto a inveja nos provoca tristeza pelo fato de os outros possuir aquilo que não temos. No relacionamento de Saul com Davi, qual era o problema de Saul? Ciúme, inveja ou ambas as coisas. 1 Samuel, capítulo 18, do verso 6 ao 12, eu quero ler para você entender por que Saul tinha inveja e ao mesmo tempo ciúme de Davi. Quando os soldados voltaram para casa, escute, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e dança, com os tamborim, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe faltava, senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi, que seria sucessor dele como rei em Israel. Olhe mais o que diz a Bíblia. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul, e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava a arca como costumava fazer. Saul estava com a lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia o abandonado e agora estava com Davi, ou sobre a vida de Davi. 1 Samuel 18, 6 a 12, está escrita esta palavra: o espírito de inveja, o espírito mau de ciúme entrou sobre a vida de Saul contra a vida de Davi. Gênesis capítulo 6, 7 diz assim para nós: olha bem, Deus ofereceu Caim ou a qualquer um de nós um remédio simples e eficaz que torna desnecessária a inveja. Tal recurso funciona? Daria certo para Caim e para o rei Saul? Aqui eu falo para você o remédio, a solução em que Deus mostrou para Caim que a inveja dele teria cura se ele prestasse atenção e levasse em consideração o que Deus falara para ele. Olha o que diz Gênesis 4, 6, 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso, Caim? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, presta atenção, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. Há um tipo curioso de inveja que ataca os servos de Deus. Estes são exortados a não se deixarem vencer por ela, como se vê em Salmo 37, 1 e 2, Provérbios 3, 31, 32 e Salmo 73. Trata esse problema, também veja os versos 2 e 3.
Que inveja é essa? À luz dos textos acima, especialmente no Salmo 73, 16 e 17, o que pode nos ajudar a vencer tal dificuldade? Vamos ler primeiro Salmo 37, 1 a 5. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confia no Senhor e faz o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Salmo 73, 2 e 3. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se entregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Ainda Provérbios 3, 31 e 32. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, porque o perverso e abominável é o Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Ainda quero ler para você entender 73 de Salmo, verso 16 e 17. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ainda 1 Samuel 18, 9 diz para nós, faz uma comparação de 1 Samuel 18, 9 e Mateus 20, 15. O que há de comum em ambos os textos? Eu quero ler também nesta manhã para você. 1 Samuel 18, 9. E desse dia em diante, Saul começou a ter ciúme de Davi e a desconfiar dele. Mateus 20, verso 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Se você se aprofundar no tempo, você vai perceber que 1 Samuel 18, 9 e Mateus 20, 15 tem uma semelhança. Um com o outro vai falar também sobre a inveja. Deus, queridos, olhe bem, é soberano, age como quer, dispõe as coisas segundo o seu querer. O não reconhecimento ou não aceitação desse fato conduz os homens à inveja. Não seria esse o problema do irmão do filho pródigo que deixou a casa do pai, pediu a herança, sofreu depois e retornou? O pai deu uma festa para receber aquele filho, mas neste momento da festa, o irmão dele que estava no campo ouviu a música, ouviu as danças, viu o banquete e entrou um espírito de inveja nele. Olhe bem, o que diz a palavra de Deus em Lucas 15, 25, a partir do 25 até o 32. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa e ouviu as músicas, ouviu as danças, e chamando do seu servo, perguntou o que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo, mas ele se ignorou e não queria entrar. Entrou nele, no irmão do filho pródigo, um espírito invejoso naquele momento. Existe inveja religiosa? Veja a descoberta de Pilatos em Marcos 15, 10, eu quero ler, e os textos de Gênesis 4, 3 a 5. Olha Marcos 15, 10. Porque ele bem sabia que por inveja os principais do sacerdote o tinha entregado. O próprio Jesus por inveja foi entregue às mãos de Pilatos. Olha o que diz ainda Gênesis 4, de 3 a 5. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou, vindo por inveja, por obsessão,
é cometer um crime e ter assassinado o seu irmão Abel por ciúme, por inveja do que Deus tinha feito na vida de Abel. A inveja é um sentimento de somenos importância ou algo destruidor. Provérbios 14:30 diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha o que diz ainda Tiago 3,16, e aqui eu finalizo. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda a espécie de males. Deus querido, no meio dessa palavra aqui que nós deixamos nesta manhã, ele tem um remédio que ele ofereceu para o próprio Caim, para poder ele se libertar daquele mal chamado inveja, ciúme, a ponto de ter matado o seu irmão. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso, Caim? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a sua porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar esta opressão maligna da inveja, do ciúme. O Senhor cura, liberta, tira todo mal, todo espírito de inveja, todo espírito de ciúme que porventura viesse alojar perto de você, dentro da tua casa, ou com um irmão seu, que você possa orar para que o Senhor possa nos guardar deste mal chamada inveja e ciúme. E existe um remédio, o remédio está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que te oferece toda a libertação. Que Deus possa te abençoar e você possa receber esta palavra nesta manhã para edificação espiritual da tua vida e material também, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato por esta palavra. Toma os teus filhos em tuas mãos, que o Senhor possa nos livrar deste mal chamado inveja, que o Senhor possa nos livrar desse mal chamado ciúme, de querer cobiçar, de querer as coisas dos outros. Senhor, nos faça pessoas, nos faça homens e mulheres fiéis na tua presença, para que com nossos próprios méritos espirituais possamos receber tudo de acordo com a tua vontade. Fica conosco. Cura a enfermidade dos teus filhos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Logo mais, às 8 horas, estaremos aqui numa grande consagração com as irmãs do ciclo de oração. Que Deus te abençoe. Amém.